cargo muito desejado, mas que poucas pessoas sabem da responsabilidade. Ser chefe é tarefa árdua e muito complicada, principalmente por uma das suas atribuições, gerir equipes e pessoas. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor da Fundação Dom Cabral, Ricardo Moreira. Professor Ricardo, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Professor, por que gerir pessoas e equipes é tão complexo, é tão difícil? Porque as pessoas têm sentimentos. Isso é a parte mais difícil da gestão. As pessoas têm expectativas, né? As pessoas querem algo mais e diferente, né? Como eu já disse, diferente de uma máquina, as pessoas têm sentimentos. Então, é a parte realmente, é o grande desafio na gestão hoje. E o senhor acredita que a maior dificuldade também é o relacional? A maior dificuldade é o relacional, Renata, principalmente se você não escuta o outro. As empresas, às vezes, se prendem demais aos cargos e às funções e esquecem da questão relacional, da questão do sentimento, da questão de ouvir as pessoas, da questão de trabalhar as expectativas. Se você não trabalha as expectativas, essas pessoas jamais vão vestir a camisa da empresa. Eu vi uma pesquisa recente que mostrou o seguinte, 85% das pessoas não vestem a camisa da empresa. Aí quando perguntam por quê, as pessoas dizem, porque não me dão a camisa para vestir. Então esse dar a camisa para vestir é ouvir a outra parte, é fazer com que os objetivos pessoais comunguem com os objetivos empresariais. Isso passa também pela confiança. E confiança não se tem, confiança se adquire, né? Confiança se constrói. Mas é aquela coisa, se eu não te escuto, se eu não sei o seu ponto de vista, como que você confia em mim? Sim. Querendo que você apenas aceite o meu ponto de vista. Então, as empresas, né, a gente prega hoje muito nessa coisa relacional, na liderança, né, para as chefias, a gestão pelo amor. Né? Tem até aquele livro muito famoso, que eu trabalho muito, gosto muito, que é O Monge Executivo, sim, que mostra isso. Respeite as pessoas, escute as pessoas, envolva as pessoas querem ser envolvidas, as pessoas querem participar. No mundo onde a gente muitas vezes se encontra no piloto automático, né? E no mundo também, e principalmente no Brasil, que tem uma cultura de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, esse mundo hoje não cabe mais. Mesmo as pessoas mais simples, hoje têm acesso à informação. E elas querem somar, elas querem contribuir. É do ser humano querer participar. Elas querem produzir, né? Mas elas têm que ser confiadas para isso e também fazer parte, se sentirem parte da equipe. Né? E convidadas, né? Convidadas a isso. Porque, diversos trabalhos que eu faço também na área de consultoria, a gente mostra, num primeiro momento, exatamente isso. Envolva as pessoas, convide-as, mas principalmente as escute e as sirva. Pare de mandar. Nós não estamos mais na era do mandar. Nós estamos na era do co-criar, do co-participar. Então, é isso que as pessoas também, querem. Até do próprio gestor, fazer ali um trabalho conjunto e não só ditar as regras, né? E o gestor, acho que o grande desafio do gestor é ser líder. Né? Uma pergunta que eu sempre faço é, qual a diferença entre o líder e o chefe em uma palavra? O chefe manda, o líder inspira. A questão é, você como líder está inspirando a sua equipe? Você está convidando essa equipe a vir com você e você está julgando os holofotes para a sua equipe ou você quer os holofotes para você? Né? Não cabe mais essa gestão, essa liderança egocêntrica. Agora, a gente está falando também de liderança. Tem pessoas que não têm esse perfil. Sim. E muitas vezes são promovidas ou a empresa acredita que elas têm esse potencial. O que elas devem fazer nessa situação? Porque o senhor deve ver inúmeros casos também, e a gente vê todos os dias de pessoas que estão no cargo de liderança com dificuldades por esse motivo. Principalmente no nosso país, há uma confusão entre competência e confiança. Muitas pessoas são promovidas por critérios de confiança e não por competência. Ocupar um cargo de gestão, antes de mais nada, você realmente tem que ter perfil
e, na verdade, ninguém nasce com esse perfil, isso você desenvolve, né? É uma brincadeira que eu sempre faço também, né, com os meus alunos, é o seguinte: o sujeito é um pouco calado, ele é muito introvertido, não tem muitos amigos, ele realmente não tem liderança, né? Ele é uma pessoa muito fechada. O outro é muito aberto, muito falastrão, ele é um líder nato, ele promove as festas, esse é o líder, né, que toda empresa quer. A questão é quem vai fazer sucesso. Muita gente fala que é o segundo, que é esse todo introvertido, só que o primeiro é o Bill Gates. Então a questão é, você desenvolve o que você quiser, desde que queira. Agora a empresa, para acertar, primeiro, voltando a essa coisa de ouvir o colaborador. Quando eu falo ouvir, Renata, é ouvir, mapear, conhecer, entender essas expectativas. Então, a primeira coisa, se eu quero desenvolver uma liderança, é conhecer essa liderança, ver se ela tem esse perfil, se não, como eu o desenvolvo. E esse mapeamento nas nossas empresas deixa muito a desejar. Professor, uma pesquisa recente feita pela empresa de consultoria Robert Half apontou que 48% dos gestores brasileiros consideram a tarefa de recrutar uma tarefa muito difícil. Por que o senhor acha que eles enfrentam tanta tensão na hora de escolher, né, uma pessoa para preencher essas vagas na empresa? Porque na maioria das vezes já começam errado, não tem critérios claros, não sabem efetivamente o que querem, não constroem o perfil desejado. A partir daí, saem recrutando muito mal e não avaliam direito os perfis. Aí eu acabo trazendo uma pessoa que vem pela necessidade de trabalhar, pela necessidade, né, de ter uma ocupação, de ter os seus rendimentos para sobreviver, e não necessariamente com as competências necessárias. Porque se você começa definindo mal o que você quer, você termina mal na contratação. Então, essa coisa do recrutamento, da seleção, é muito mais sério do que se imagina. Agora, o critério é o que eu efetivamente necessito para essa vaga na minha empresa. Sabe, qual é o perfil que vai resolver o meu problema? Quais são os critérios, quais são as competências que essa pessoa tem que trazer? E, a partir daí, eu mapeio e busco. Em momentos de crise, né, e a gente está passando um momento de insegurança no nosso país, momento difícil para o mercado também no nosso país, como as empresas devem se portar, né, nessa contratação e também os funcionários ao procurarem uma empresa, um emprego? Renata, está um momento, né, estamos ainda, digamos que no início de uma crise, ainda não estamos com uma oferta de mão de obra tão grande e espero que passamos rapidamente, né, por isso, mas a questão algumas coisas são básicas. Primeiro, num momento como esse, pessoas criativas e focadas em resultados são fundamentais. Né? Porque se eu não estou tendo resultado com a estrutura que eu tenho que buscar fazer esse resultado, revendo essa estrutura. Com proatividade. Buscando novos mercados, etc. Então, eu preciso de pessoas que tenham principalmente esse perfil, digamos que mais vendedor, mais energia e que realmente busquem e tragam o novo. Então, a criatividade, a inovação, a renovação, pessoas com esse perfil são fundamentais em momentos de crise. Eu posso buscar essas pessoas, tanto pessoas que estão em transição, né, entre uma empresa ou outra, ou mesmo buscar em empresas referência no mercado, quer dizer, empresas que realmente estão atuando bem, porque não existe um momento de crise para todo mundo. Sim. Né? Enquanto, eu sempre brinco também, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É oportunidade. Então, né? A questão é, nós precisamos de vendedores de lenço em momentos de crise. Mas, principalmente, esse perfil criativo e aguerrido é fundamental em momentos como esse que a gente está, né, iniciando aí a caminhada. E um cuidado grande que as empresas têm que ter ao contratar nesse momento também. Sim, porque um colaborador, se eu tiver um programa muito estruturado, né, digamos que de colocação desse colaborador, né, de inserção, aculturamento, o colaborador não fica inserido com menos de 90 dias. Na verdade, as pesquisas mostram que uma pessoa leva em torno de 6 meses para se adaptar plenamente ao novo. Então, cada vez que eu busco uma pessoa e contrato e erro, né, nessa contratação, contrato errado, eu estou perdendo tempo.
E tempo é muito dinheiro num mercado competitivo como o nosso. Voltando a falar um pouco sobre os líderes, como que a empresa pode identificar um potencial líder? O potencial líder, essa questão é bastante interessante, porque não necessariamente o potencial líder é aquele mais simpático. As empresas também misturam e às vezes confundem isso. Até da nossa cultura brasileira um pouco, É né? da nossa cultura. E eu acho que o potencial líder é aquela pessoa que as pessoas gostariam de ser igual a ela. Aquela pessoa que agrega, que aglutina e que gera resultado. As empresas precisam cada vez mais estar focadas em resultados. No Brasil, brinca-se demais com isso ainda. A coisa tem que caminhar com meta, planejamento, ação e monitoramento. Então, essa pessoa focada em resultado, ela é uma pessoa que tem tudo para ser um bom líder, desde que desenvolva também o lado humano. Agora, não é só o lado humano, não é só o lado da meta, mas aquele aglutinador, aquela pessoa que realmente traz as pessoas para o seu lado, que quando ela fala, ela é ouvida, né? E que ela contesta, porque o contestador também ele é importante na empresa, porque ele mexe com o que está acontecendo e traz um repensar. Acho que esse é o perfil ideal para as empresas. E não o bonzinho, e não o mandão, e não o confiável. As empresas precisam de pessoas que mexam com as estruturas, que levem, que tragam questionamentos e que chamem as pessoas para o desafio. Acho que o desafio hoje é a grande palavra que as empresas estão enfrentando. Infelizmente, eu estou acreditando que nesse cenário, pelo menos 30% das empresas vão ter muitos problemas nos próximos 3 anos. Então, se essa empresa não tiver aguerrida, focada no desafio do mercado todo dia, com pessoas que puxam, essas empresas realmente vão ter muita dificuldade. Ok, professor, muito obrigada. Eu que te agradeço. Conte com a gente quando precisar. Até a próxima. Até a próxima. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Espero você na próxima semana. Até lá.